Desejo que tudo esteja bem com você, Antônio Carlos aqui, e nesse canal eu trago segurança do trabalho direto ao ponto, de modo que você otimize seus estudos, seja para aprovação em concurso, seja para crescimento profissional. E no vídeo de hoje trarei os destaques importantes da NHO 011, que trata dos procedimentos para avaliação do iluminamento. Vamos aos destaques, portanto, ok? Então, chegando aqui no texto, a NHO 11, ela trata do procedimento técnico para avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos. Guarde essa informação. Ambientes internos de trabalho. Dos objetivos. Estabelecer critérios e procedimentos para quê? Avaliar os níveis de iluminamento em ambientes internos. Também é um objetivo indicar os principais parâmetros que interferem nos aspectos quantitativos e qualitativos relacionados à iluminação interna dos ambientes de trabalho. Perceba que não só os aspectos quantitativos, aqueles que são mensurados, mas também os qualitativos, as avaliações. Das definições, o que vem a ser nível de iluminamento é o valor abaixo do qual não convém que a iluminância de uma tarefa específica, um ambiente ou uma atividade de trabalho seja reduzida, e a unidade de medida é o lux. Portanto, o nível de iluminamento, o valor abaixo desse nível, a atividade fica prejudicada, ok? Dos critérios de avaliação. O critério adotado nesta NHO para avaliação do nível de iluminamento é a medição ponto a ponto, grave essa informação, nas diferentes tarefas e a comparação com os valores mínimos exigidos correspondente ao valor de iluminância mínima, é o Lux, para as tarefas apresentadas no quadro 1, página 19. É permitida uma tolerância de 10% abaixo desse valor, ou seja, qual é a tolerância? 10%, e essa aí, a medição, ela é ponto a ponto. O ambiente de trabalho ele deve ser iluminado o mais uniforme possível. A iluminância média de um ambiente de trabalho deve ser obtida conforme o que? Método estabelecido no anexo 1. A iluminância medida ponto a ponto na área de trabalho não deve ser inferior a 70% da iluminância média, determinada conforme o anexo 1, mesmo que haja recomendação para um valor menor, no quadro 1. Perceba que vai se chegar à média e a iluminância ponto a ponto, ela não deve ser inferior a 70% dessa média encontrada. Perfeito? Tabela 1, ela trata da iluminância do entorno imediato em função da iluminância da área da tarefa. Perceba que a iluminância da área, se ela for igual ou maior que 700 lux, o entorno imediato, a iluminância deve ficar ali em 500 lux, certo? A mesma iluminância da área da tarefa, ou seja, então 500 lux para uma iluminância da área da tarefa em lux, a iluminância do entorno equivale a 300 lux. Então, o entorno, se nesse setor aqui o lux está em 500, no setor, na tela do computador, ali o entorno, então equivaleria a 300 lux. Perfeito? Continuando, dos procedimentos para avaliação. Da abordagem, identificar as atividades realizadas e a respectiva áreas das tarefas e as áreas de trabalho, com a finalidade de mapear e definir os pontos de avaliação. Descrever os ambientes de trabalho, incluindo sistema de iluminamento utilizado, tipos de luminárias, lâmpadas e suas características. Se forem observadas interferências da iluminação externa no ambiente a ser avaliado, por exemplo, entra um reflexo de luz do sol, as medições devem ser realizadas no ambiente interno sob as condições mais desfavoráveis. Guarde essa informação. Por exemplo, em dias nublados, de forma que as condições de iluminamento dependam somente das fontes instaladas no local. No entanto,
Interferências que podem ocorrer em função da iluminação natural, como ofuscamentos ou reflexo, devem ser levados em consideração. Então, o detalhe principal aqui, que a medição deve ser nos aspectos mais desfavoráveis. Por exemplo, numa situação de nublado, que haja ali dias nublados, tem que haver a medição nesse dia, porque tem que ser a realidade baseada naquele ambiente mais desfavoráveis, ok? Os avaliadores, eles devem evitar usar roupas claras, então ele deve evitar e se posicionar de modo a não causarem sombras e reflexões sobre a fotocélula, ou seja, aquela parte que capta o iluminamento. Quando existirem atividades noturnas no ambiente analisado, as medições deverão ser realizadas nesse período, que é um ambiente, nesse caso aqui, o menos desfavorável, o mais desfavorável. Do equipamento de medição, a leitura deve ser realizada no plano da tarefa visual, por exemplo, a tela do computador. Quando este não for definido, então será 75 centímetros do piso. O plano da tarefa visual pode ser horizontal, vertical ou inclinado, e a fotocélula deve ser posicionada nesse plano, ok? Dos níveis de iluminamento mínimo, é lux. Aqui, por exemplo, o quadro 1, eu trouxe apenas um recorte. Em função do tipo de ambiente, tarefa ou atividade. Então, o quadro 1 trata do nível de iluminamento em função. Por exemplo, aqui está essa coluna aqui, é a coluna lux, é o lux medido. Essa outra coluna aqui é o IRC, barra IRCA, depois tem um texto explicativo sobre isso. E aqui alguma observação caso haja. No tipo de ambiente, áreas gerais da edificação. Em relação ao saguão de entrada de uma área geral de edificação, o nível de iluminamento mínimo é quanto? São 100 lux. E o IRC 60, ok? E não tem observação. Então, a tabela, a leitura dela é o seguinte. Aqui está o ambiente, o tipo do ambiente. E você vai ver aqui a iluminação, o lux mínimo exigido. Nesse caso aqui, são 100 lux. Perfeito? Trouxe apenas um recorte. Trouxe outro recorte aqui em relação a escritório, que é um ambiente bem comum. Nesse item aqui, ó, atividade de escrever, de teclar, de ler, de processar dados, é uma atividade muito comum administrativa. Qual é o lux mínimo dela? 500. 500 lux é o que a norma exige. E o IRC 80 é o mínimo que a norma exige. E tem uma nota 2. No próximo slide trarei o que significa essa nota 2. Tem uma observação aqui nesse item aqui, nessa linha, ok? Vamos para esse item. Olha, esse IRC significa o quê? Índice Geral de Reprodução de Cor, é o IRC, também denominado de IRA, ou seja, é outra nomenclatura para esse item. Não é recomendada a utilização de lâmpadas com índice inferior a IRC inferior a 80. Perfeito? Então, a informação principal é essa. E a nota 2, o destaque principal, é que em locais que apresentam estações de trabalho com monitor de vídeo, os teclados podem sofrer ofuscamento desconfortável ou inabilitador, sendo necessário selecionar e reposicionar a luminária a fim de evitar o quê? De evitar o desconforto por reflexões de alto brilho. Também pode ser necessária a verificação de telas quanto à luminância para adequação às condições visuais. Perfeito? Eu trouxe, portanto, alguns aspectos principais dessa NHO. E se você quer ter acesso agora aos assuntos importantes cobrados em segurança do trabalho, de maneira destacada, todas as NRs e demais assuntos relevantes cobrados em segurança do trabalho, clique agora no link abaixo do vídeo e acesse o kit de aprovação segurança do trabalho. É o mais indicado para quem quer aprovação em concurso, como também crescimento profissional. Inscreva-se no canal, se gostou deixe seu joinha, como também seu comentário. Até o nosso próximo vídeo e fique com Deus.